Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe ricamente a sua vida, a sua família e também que este dia seja um dia vitorioso para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a proteção de Deus para nós, como Deus nos guarda e nos protege e por que nós não precisamos sentir mais medo. Você sabe, o medo, a Bíblia ensina assim, é uma porta aberta para um monte de coisas ruins. O medo, a Bíblia ensina que é o contrário da fé, sabe? Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jó. Jó, aquele que sofreu tanto, mas ele mesmo, da boca de Jó, saiu a razão pela qual ele sofria, porque ele tinha medo. Ele diz assim, aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo que eu receava me sobreveio. Então, o medo trouxe aquilo de ruim para a vida de Jó. Então, o caso de Jó está relatado na Sagrada Escritura para que a gente aprenda a não ter medo. Eu sei que você vai perguntar, pastor, como que eu faço para não ter medo? Eu não quero ter medo, mas quando eu vejo, já estou tremendo na base. O que eu tenho que fazer para me livrar desse medo? E sobre isso falaremos hoje, sempre, claro, com base na palavra de Deus, a Bíblia, tá bem? Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque fazendo assim, você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E além disso, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas essas pessoas, está bem? Olha, o texto bíblico que eu vou usar para você poder se livrar desse medo, esse medo que te atrapalha a vida, esse medo que impede Deus de te abençoar como Ele gostaria, esse medo que deixa você vulnerável para os ataques do diabo, esse medo que faz você perder bênçãos. Eu vou ler para você esse texto que vai te ajudar muito nisso, tá bom? E é facinho, o famoso Salmo 23. Lembra do Salmo 23 que começa assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Pois muito bem. Esse salmo, ele fala a respeito de o pastor das ovelhas cuidando e protegendo as ovelhas. Mas é claro que é uma linguagem figurada. Esse salmo representa a gente, né? Ele está falando de ovelhas, de pastor, de grama, de água, mas tudo isso é uma referência a nós e o nosso Pai Celeste. Então, assim como um pastor de ovelhas cuida das suas ovelhinhas, o nosso Pai Celeste cuida de nós também. Vou ler para você o versículo que fala a respeito de não ter medo. Olha só, Salmo 23, versículo 4. A referência bíblica está aparecendo no cantinho do seu vídeo. Olha o que diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vou repetir para você aqui, olha o que o salmista diz, na verdade é o Espírito Santo dizendo para a gente pensar assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo, glória a Deus. Então, aqui é dito que ainda que a gente passe por situações tão difíceis, e olha, muitas vezes a gente enfrenta situações difíceis, não é mesmo, nesta vida? Sim ou não? A Bíblia diz que o dia da angústia, ele vem para todos. É inevitável, gente. Nesse mundo aqui, há isso daí mesmo, há problemas. O próprio Senhor Jesus falou, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Não que essas aflições vêm de Deus, não é Deus que manda essas aflições. Essas aflições, elas vêm, esses sofrimentos, esses problemas, eles vêm da parte de Satanás. É ele que se levanta contra nós. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está nos braços do maligno ainda. Um dia vai terminar, mas por enquanto não terminou.
O diabo ainda age nesse mundo. A Bíblia, ela não mente, ela fala a verdade, ela não floreia as coisas. Olha, tudo vai ser um mar de rosas para você. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia é bem honesta, porque ela é a palavra de Deus. Então Deus é bem franco. Olha, gente, nesse mundo vocês vão ter dificuldades para enfrentar. Mas o problema não são as dificuldades. O problema é que a gente muitas vezes não entende que há um Deus que cuida de nós, que nos dá força para superar essas dificuldades, entendeu? Então, a Bíblia, ela não mente para a gente. Olha, vocês não vão ter dificuldade na vida. Não, ela fala, vocês vão ter, mas a Bíblia também, ela diz, e ela é a verdade, que mesmo em meio a essas dificuldades, há um Deus que nos defende, há um Deus que nos guarda do mal, há um Deus que pode reverter qualquer situação difícil. Como diz o Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Deus está comigo e com você. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já? Você reconheceu o teu estado perdido um dia e então naquele dia você entendeu que precisava de um Salvador e que esse Salvador era Jesus Cristo e que Ele salvou você derramando o sangue dele na cruz? Você creu nisso? E você invocou Jesus na sua vida? Se entregou para Ele? A partir daquele dia você passou a ser um filho de Deus e além de ser filho de Deus, você tem o direito à proteção do Pai. Então você tem um Pai que olha por você, que zela por você, que cuida de você. Mas a única coisa que Ele te pede é que você confie nessa palavra. Confia de todo o coração. Outro dia falamos aqui do Salmo 37, né? Onde um dos versículos diz assim, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quer dizer, confia nele. Acredita nessa palavra, ainda que você passe ou esteja passando pelo vale da sombra da morte, que é uma linguagem figurada aqui para expressar aqueles dias difíceis que nós enfrentamos. Parece que tudo é trevas ao nosso redor, parece que não há uma luz no fim do túnel, não é? Como dizem os pessimistas, né? Quando eu vejo uma luz no fim do túnel, é um trem vindo na minha direção. Os pessimistas falam isso, né? Mas na verdade, a luz é o próprio Deus que nos defende. E mesmo que a gente, ao nosso redor, só veja trevas, nós precisamos confiar que Deus está ali. E a luz de Deus vai resplandecer. Ela vai nos ajudar, vai nos proteger e vai dar força para a gente sair desse vale da sombra da morte. Por isso que o Davi aqui, que é quem escreveu o Salmo 23, ele diz, olha, mesmo numa situação muito difícil e perigosa, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, porque eu sei quem é que está comigo. Agora, se ele não vai ter medo, ele vai ter o quê? Ele vai ter fé, confiança. Você está entendendo? Porque, gente, não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe neutro no mundo espiritual. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Tá? Ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? A Bíblia ensina isso. O medo é o oposto da fé. Assim como a fé aproxima a gente de Deus e faz a gente receber milagres, o medo, ele afasta a gente de Deus e faz com que o diabo só faça porcaria na nossa vida. Como aconteceu com Jó, como eu te falei no início deste vídeo. É só você conferir lá, o próprio Jó diz que aquilo que ele tinha medo aconteceu com ele. Olha aí a referência bíblica aí, ó, Jó, capítulo 3, versículo 25. É só você conferir. Não foi Deus que mandou o mal para ele. Não foi Deus que provou Jó. Foi o diabo que fez isso. Mas Deus não podia ter protegido, pastor? Podia, se Jó tivesse mantido a sua fé, se Jó não tivesse tido medo. Aí então o diabo não conseguiria entrar. É a mesma coisa hoje. Entendeu? Eu sei que você pode estar pensando assim, é difícil, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou a ponto de perder tudo, eu estou a ponto de morrer, eu estou com uma doença grave, eu estou com uma situação muito complicada no casamento, com os filhos, não importa. O mesmo Deus que estava com Davi aqui está com você se você aceitou Jesus. Então, em vez de ficar dizendo, eu tenho medo, eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer, começa a dizer assim, ó, nada temerei,
porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Fale isso vez após vez. É assim que a tua fé vai crescer. Não perca o seu tempo falando com as pessoas, viu? Desabafando no ombro das pessoas, procurando um ombrinho para chorar. Isso aí é perder tempo, tá? Ainda que você encontre uma pessoa fofoqueira, ainda vai espalhar a tua vida para os outros. Não. Invista o seu tempo falando com Deus, falando com o Senhor. Porque é falando com Deus que você vai ter uma comunhão mais forte com Ele. E conforme você vai se envolvendo nessa comunhão com Deus, o medo vai saindo e aquela presença de Deus vai tomando o lugar do medo, a fé vai enchendo o seu coração, uma força sobrenatural vai enchendo o seu coração, até o momento que você pode fazer uma oração realmente de fé e mandar todo o problema embora. E Deus começa a agir, restaurando aquilo que foi perdido, protegendo você do mal. A tua vida muda, sabe? Você recebe força para lutar contra esse problema e vencer. Mas não deixe o medo ficar. Nunca mais diga que tem medo. Mesmo que vier na boca para falar, eu tenho medo disso. Não fala. Gente, quantas vezes o próprio Senhor Jesus disse no Novo Testamento, e o próprio Senhor disse também no Antigo Testamento, por toda a Bíblia, muitas e muitas vezes é dito assim, não temas, não tenha medo, não te amedrontes, não te espantes, não te assustes. Tudo isso é para trocar em miúdo. Não fique com medo. E o próprio Deus sempre dá a resposta, o motivo pelo qual não precisamos ficar com medo. É que Ele sempre está com a gente. Se o Criador, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, vamos falar assim, não vamos dizer apenas Deus, o nosso Deus e Pai está conosco, quem será contra nós? Não é isso que diz a Bíblia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É exatamente o que Davi estava dizendo aqui. Se Deus é por mim, por que eu vou ter medo? Mesmo que no momento eu esteja num vale de sombra da morte, não tenho medo de nada. Não tenho medo de macumba, de feitiço, de olho grande, de olho gordo, de ameaça de homens. Não tenho medo de crise financeira, não tenho medo de doença, de nada. Porque eu sei quem está comigo. Aquele que está comigo é aquele que pode tudo, inclusive me proteger de todo mal. Glória a Deus. Então Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Qual é a razão de Davi não ter medo? É que o Senhor estava com ele, tinha certeza disso. Creia na palavra de Deus. Deus diz que Ele nunca vai te deixar e de modo nenhum vai te desamparar. E mais, só para finalizar antes da oração, esse Deus que diz isso não é apenas Deus, Ele é Pai. O Pai sente a responsabilidade pelo Filho. Deus tem responsabilidade por você. A única coisa que Ele pede, confia, porque se você não confiar vai ter medo, e o medo é que separa você da proteção de Deus. Resista ao medo, ore mais, se achegue mais na presença de Deus, tá? Não fique andando com pessoas que podem enfraquecer a tua fé, não fique aí falando da sua vida para ninguém, vai falar com Deus. Gaste muito tempo, não é gastar, é investir tempo falando com Deus. Aí você vai ver que a coisa começa a mudar. Mas vai começar a mudar agora, que nós vamos orar, tá bem? Você tem sentido medo de alguma coisa? Um medo assim inexplicável? É um medo de que alguma coisa ruim aconteça de repente? Você vai dizer, pastor, não é bem medo, é um receio. Gente, é a mesma coisa. Receio é um nome um pouquinho mais chique para medo. É a mesma porcaria, o sentimento, estou dizendo, né, de medo. Aliás, medo é mais que um sentimento, viu? É um espírito que encosta em você e deixa você perturbado. Resista a ele, no nome de Jesus Cristo, ele vai sair e você vai se libertar, tá bom? A hora que você estiver orando, põe a mão sobre o seu coração, com confiança. Inclusive também, se você quiser pegar um copo com água, vai lá e pega, coloca aí, no final a gente abençoa, e se não quiser, não tem problema, tá bem? Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai Bendito, Pai Santo, muito obrigado por este momento. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ajuda, nos fortalece e nos sustenta com a Tua mão direita. Obrigado, meu Deus, porque o mesmo Deus que protegeu Davi é o Deus que está conosco aqui agora. Obrigado, meu Deus, pela saída, pela resposta, pela Tua presença poderosa. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, toma esta vida em Tuas mãos agora, Senhor. Abraça essa pessoa, que ela saiba que há um Pai que cuida dela, não apenas um Deus, um Pai celestial, um Pai de poder e milagres. Meu Deus, arranca do coração dessa pessoa o medo, a incerteza, a insegurança,
todo esse mal, esse espírito imundo que foi mandado para atormentar essa pessoa, colocando medo nela. Meu Deus, seja esse espírito imundo repreendido. Eu digo mais, eu digo a você, espírito das trevas, sai da vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Sai todo o mal e não volte mais. Pai, cura essa pessoa que está enferma, alivia essa pessoa que está sob pressão, faz um grande milagre na vida dela, Pai. E na certeza da tua bênção, te damos graças. E finalizando esta oração, Senhor, te peço, abençoe esse copo com água, que essa pessoa no beber ou utilizar desta água sinta a tua paz, meu Deus amado. E por tudo isso te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, se você colocou a água, beba, confia que Deus respondeu a tua oração, tá? Confia, acredita, mesmo que você não sinta nada, diga, eu recebi a minha resposta. E sempre diga, quando vier a sensação do medo, fala, eu não tenho medo, resisto a você, espírito de medo. Eu tenho o Criador no meu coração, o Todo-Poderoso habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. E você não vai ficar aqui, eu não tenho medo de nada, porque Deus está comigo. Amém? Que você tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.